trago aqui um pouco da minha pesquisa, que Diógenes fez parte da criação dela, né, do pré-projeto e pesquisa. Então, na minha pesquisa, eu utilizei o que? A transposição didática, e também utilizar as estruturas multiplicativas que Robson falou na palestra da semana passada, salvo me engano. Então, o objetivo geral da minha pesquisa eu trago aí, que era analisar a transposição didática interna no processo de ensino da operação de divisão de números naturais do quarto, quinto e sexto anos do ensino fundamental. Eu queria observar como professor, ou seja, eu queria fazer todo o processo de transposição didática. Vamos lá. Eu queria fazer um estudo dos documentos legais, ou seja, o saber previsto para ser ensinado, o livro didático que o professor utilizava, os materiais que o professor utilizava em suas aulas, livro e outros materiais que eles falaram que utilizavam, e também verificar, ou seja, assistir às aulas dos professores das operações de multiplicação e divisão, para ver se realmente eles estão cumprindo o que estava previsto nos documentos legais e no materiais que eles utilizavam, seja ele livro didático ou mais. Grande parte dos professores, como vocês sabem, se apegam ao livro didático, né? Então, isso eu fiz com 3 professores. Aí, o porquê? Quarto, quinto e sexto ano, né? O porquê é porque eu queria acompanhar todo o processo de ensino da operação, de multiplicação, quer dizer, de divisão. Meu foco só foi divisão. Perdão, aí eu tinha falado de multiplicação, meu foco só foi divisão. No início era multiplicação e divisão, mas quando vocês chegarem no mestrado, vocês vão ver que nem sempre é do jeito que a pessoa quer, né? Na verdade, teve que limitar e eu fiquei só com divisão. Então, eu queria acompanhar o processo da divisão, desde o quarto ano até o sexto ano, onde finaliza, segundo os documentos legais, o ensino da divisão com números naturais, né? Então, eu trago meus objetivos específicos da minha pesquisa e quero identificar o saber ensinar relacionado à operação de divisão, sugerido pelos documentos legais e livros didáticos adotados pelos professores que ensinam matemática no quarto, quinto e sexto ano em escolas públicas do Agreste de Pernambuco. Então, essa pesquisa foi feita aqui em Águas Belas, na verdade, com professores aqui de Águas Belas. Também analisar o saber efetivamente ensinado em aula dos professores participantes da pesquisa em situação de ensino da operação. Ou seja, eu queria ver como era que essa transformação ocorria e quais as deformações que tinha no saber. Ou seja, no saber previsto que era para ser ensinado, que estava nos documentos legais, livro didáticos e outros materiais que o professor tinha, e o que realmente o professor ensinava em sala de aula. E para isso, dentro das estruturas multiplicativas, eu tive que reunir algumas categorias para fazer essa análise. E quais são as categorias que eu queria analisar dentro das estruturas multiplicativas, isso na divisão de números naturais? Eu queria ver o quê? Os diferentes procedimentos de cálculo. O que estava previsto nos documentos legais com relação ao cálculo mental, exato, aproximado, por estimativas, arredondamentos, isso tanto nos documentos legais quanto no livro didático, e também queria ver isso, como isso se comportava em sala de aula. Os significados da partição, da divisão, que pode ser 2, né? Partição e cotição, que depois eu posso fazer um estudo com vocês, só trabalhando um pouco dessas estruturas. Aí também, nesse estudo, eu falo um pouco também sobre o porquê tomar emprestado, naquela brincadeirinha de porquê coloca 0, tem que acrescentar 0, tudo isso está dentro desse contexto, desse contexto de análise das categorias. O tratamento dado ao resto, né? Qual é o tratamento dado ao resto, isso, como é que os alunos lidam com o resto, e a interpretação dos resultados obtidos na divisão, porque o quociente pode ser o resultado de um problema de divisão, o resto pode ser o quociente mais 1, e no caso, é muito importante saber também essa interpretação dos resultados, ou seja, porque às vezes o aluno ele sabe fazer a operação de divisão, mas não sabe dar o resultado do problema. Os documentos que eu ia falar, que eu tive que analisar. Então, para essa análise do saber a ser ensinado,
eu fiz um estudo de alguns documentos legais, que foram os parâmetros curriculares nacionais de matemática 97 e 98, a base curricular comum para a rede pública de ensino de Pernambuco, 2008, os parâmetros para a educação básica do Estado de Pernambuco, 2012, e a Base Nacional Comum, 2017. Então, esses foram os documentos que eu analisei, isso voltado para a operação de divisão de número natural. Então, os procedimentos metodológicos, o que é que eu fiz? Eu fiz uma análise dos livros didáticos também, ou seja, eu fiz uma entrevista com os professores, procurei saber quais os materiais que ele utilizava em suas aulas, e grande parte deles, pessoal, falaram que utilizavam o livro didático. Então, eu fiz uma análise dos livros didáticos adotados por esses professores, em cima de conceitos e atividades, e também levando em consideração no caso, o saber previsto nos documentos legais. Então, os livros didáticos que foram analisados, tem aí, está um pouco embaçado, mas dá para ver que foi Porta Aberta, 4º ano, Porta Aberta, 5º ano, e Vontade de Saber, do 6º ano. Esses foram os livros que os professores diziam que utilizavam em suas aulas para ensinar a operação de divisão de número natural. E como eu disse a vocês, eu também fiz uma entrevista com os professores, perguntando o quê? Eu queria saber quanto tempo eles demoravam para ensinar divisão, quanto tempo realmente eles achariam que era necessário para ensinar, porque existe uma diferença no tempo que a pessoa quer ensinar e no tempo que realmente você precisava para ensinar aquele dado conhecimento. E também essa entrevista visava saber quais os materiais que o professor utilizava em suas aulas. Aí eu não vou entrar muito não, vai ficar um pouco longo, mas eu posso mandar esse slide para vocês. Com o intuito também eu quero que vocês façam algumas perguntas. Isso aqui, eu trago aqui, por exemplo, quanto tempo você acha que seria necessário para abordar um dado conhecimento? Então, para cada uma das 3 perguntas que eu fiz, eu tinha um objetivo específico para ela. Que uma era mapear o tempo que ele achava ideal, a outra seria definir quanto tempo eu ia precisar para observar essas aulas dos professores, e a outra também era identificar os materiais que os professores iam utilizar com o intuito de fazer uma análise desses documentos ou do livro didático que eles falavam que utilizavam em suas aulas. E, por fim, eu fiz uma observação das aulas desses 3 professores, ou seja, eu já tinha o saber previsto para ser ensinado. Qual era o saber previsto para ser ensinado? O saber que eu estudei nos documentos legais, nos livros didáticos e nos outros materiais que eles disseram que utilizavam. Que grande parte, a maioria, os 3 professores, na verdade, disseram que utilizavam o livro didático. Então, eu fiz um estudo dos 3 livros didáticos, a parte de divisão eu estudei todinha, e fiz um estudo dos documentos legais, como eu falei para vocês. Ou seja, antes de ir para a sala de aula, eu já tinha um saber previsto para ser ensinado. Ou seja, o saber previsto para ser ensinado é esse. Mas eu queria ir para a sala de aula para saber como realmente os professores ensinaram esse saber. Então, aí eu trago uma síntese de alguns documentos aí, que eu posso mandar isso detalhadamente para vocês, do que eu observei em cada um desses documentos, o que eles priorizavam em relação à divisão de números naturais. Aqui eu vou passar um pouquinho. Aí, aqui, por exemplo, BNCC, ela dizia que o início da divisão deveria começar no 3º ano do ensino fundamental. E quais os cálculos que ela traz? Cálculo mental, estimativas, algoritmos convencionais. E significados? Partição, coadição, ela traz um novo significado, que é medida também. Então, isso aí esse quadro foi feito a partir da análise dos documentos. Isso é uma síntese geral. Deixa eu olhar aqui. Aqui tá meio embaçado. Eu vou trazer um pouquinho de resultados. Então, aqui eu trago, por exemplo, isso aqui é uma imagem que mostra onde eu descobri, através do estudo do livro, eu vi que a ideia de medir, né, onde está presente aqui, eu trago uma imagem onde que traz a ideia de medir nesse livro. E se realmente, aí eu também queria saber se realmente o professor vai ensinar isso em sala de aula, essa ideia de medir. Aí eu vou trazer outras imagens para vocês. Um exemplo de questão em que o quociente é a solução do
problema. Estava no livro, em um dos livros que eu analisei. Ou seja, é um exemplo de questão que a solução é o quociente mais um. Que no caso, que a solução é o quociente, né? Aí eu trago também aqui um exemplo de questão do livro de divisão não exata, que eu também não queria ver se, no caso, se a divisão era exata, não exata, e, ou seja, interpretar como o aluno lida com o resto. Então, aqui essa é uma questão um exemplo de questão não exata. Aí eu também trago aqui, deixa eu passar aqui, um exemplo do trabalho no livro, em um dos livros de cálculo mental. Eu vou passar esse slide para vocês, vou mandar para a Diógenes, tudo direitinho, onde vocês podem fazer uma análise, onde vocês verem aí que realmente essa questão, o objetivo dela é o trabalho com cálculo mental. Aqui um exemplo de questão que explora o significado da divisão partição, que também estava dentro do livro, que foram analisados. Um exemplo do trabalho com arredondamento também, ou seja, uma das estratégias de cálculo, também dentro de um dos livros. Um exemplo de questão de divisão não exata, prevista também, que no caso estava prevista para ser ensinada no livro didático. E aqui não está muito bom, mas eu trago um resumozinho do que aconteceu com relação aos conhecimentos que foram vistos em sala de aula. No livro didático, vou falar aqui para vocês, foram contabilizados um total de 18 questões. O trabalho que era previsto era, no caso, arredondamento e o algoritmo euclidiano, o trabalho com a ideia de partição, a ideia de condição, o trabalho com divisões exatas e não exatas, estava previsto no Vontade de Saber. Ele também trazia, no Vontade de Saber de sexto ano, o uso da calculadora, que os professores não utilizavam, como vocês vão ver no resultado mais na frente. Ele trazia também a relação fundamental, da contagem, que é aquela dividendo é igual divisor, vezes quociente mais o resto. Estava tudo dentro da Vontade de Saber. Mas, diante disso tudo que foi analisado, ou seja, eu saí do saber a ensinar, ou seja, do saber previsto a ser ensinado, saber ensinar até chegar em sala de aula, saber efetivamente ensinado. O que é que eu pude observar? O que eu trago como consideração, ou seja, conclusão desse trabalho? É que nenhum dos 13 professores ensinou o saber previsto para ser ensinado. Ou seja, muitos professores disseram que iam ensinar de acordo com o que estava no livro. Foi analisado o livro, foi analisado o documento, e eles fizeram transformações desse saber. Não ensinaram do jeito que estava lá. Ou seja, às vezes até prejudicando o aluno, como eu trago também na minha dissertação, posso mandar esse texto também da dissertação para vocês, que tipo, o professor disse que tem que colocar zero, multipliquei, não dá para dividir, coloca zero. E por que esse zero? Então, tudo isso complica a ideia do aluno. E também a não utilização. Na entrevista, todos os professores disseram que utilizavam o livro didático, mas nenhum dos 3 professores pesquisados utilizaram o livro didático em suas aulas. E também um ponto previsto, que eu falei nesse instante, que nenhum dos 3 professores também utilizou a calculadora.